Eu me chamo Zushizão. Nasci numa pequena aldeia remota nas montanhas. Embora eu não esteja satisfeito com este nome, mas não há nada que eu possa fazer. Porque no dia em que nasci, aquele meu avô velho e supersticioso que gosta de fazer horóscopos para as pessoas, fez o horóscopo para mim. Ele calculou e disse que o meu destino era demasiado duro. Tão duro que poderia matar os meus próprios pais biológicos. De acordo com o que o avô disse, o meu destino era 26. Grande infortúnio. Só reduzindo a metade, poderia transformar o infortúnio dos meus pais em boa sorte. Por isso, o avô não só mudou à força o meu destino, como também me deu o nome de 13. Exatamente metade do meu destino. Mesmo assim, o avô disse que, antes de eu formar família, não poderia morar com os meus pais. O avô disse isso. Os meus pais não tiveram nenhuma objeção. Por isso, desde pequeno eu morava com o avô e a avó. Até quando a minha mãe me amamentava em pequeno. Ela vinha e ia sempre apressada. O avô nunca a deixava ficar mais tempo. Essa era uma razão. A segunda razão era porque o avô tinha mudado meu destino à força. Eu acabei por desenvolver acidentalmente um par de olhos e ímã. E foi exatamente por causa destes olhos e ímã que me levou por um caminho completamente diferente do das pessoas comuns. Naquela altura, logo após o ano novo, o avô pedalava um triciclo e levou-me a visitar parentes. Voltamos à noite um pouco tarde. Quando acabamos de chegar à entrada da aldeia, de repente encontramos o velho solteirão Dagan da aldeia. Assim que ele viu o meu avô, aproximou-se para cumprimentar. Disse que era ano novo. De qualquer forma, tinha de ir à minha casa para uma refeição, para trazer mais alegria à minha família. Embora Dagan fosse um solteirão, gostasse de comer e fosse preguiçoso, mas o caráter não era mau. Por isso, o avô aceitou com boa vontade. Só que eu estava sentado, na parte de trás do triciclo. Sente que este irmão Dagan estava um pouco diferente do habitual. Nos olhos aparecia e desaparecia um olhar estranho. E sem querer, vi no rosto dele uma camada fina de escamas. Como as escamas do corpo de uma serpente. Este fenômeno assustou-me tanto que o corpo todo ficou com pele de galinha. Naquele momento quis contar ao avô o que tinha visto, mas o irmão Dagan estava atrás de nós. Eu não me atrevi a falar. Quando chegamos à casa, eu e o avô entramos, mas quando o irmão Dagan chegou ao portão grande, de repente parou. Não entrou diretamente. Em vez disso, olhou para o meu avô e perguntou: "O tio pode deixar-me entrar?" Esta frase estranha do irmão Dagan deixou o meu avô um pouco confuso. O avô ia falar. Eu segurei o pulso do avô e contei-lhe o que tinha visto antes. Depois de o avô ouvir as minhas palavras, a cor do rosto mudou imediatamente. Apressei a avó a levar-me para dentro de casa, fechar a porta e não sair. Depois ouvi o som do avô a matar o galo no pátio. Eu ainda fiquei admirado. Este galo, desde que me lembro, sempre relutava em matá-lo. O que se passava hoje? Passado algum tempo, correu do quarto. Assim que entrou, gritou para a avó. Depressa, faz o 13 esconder-se debaixo das cobertas. Aquele Dagan foi possuído pelo espírito da serpente. A avó ouviu as palavras do avô. Apressou-se a pegar-me e a colocar-me na cama. Não importando se eu queria ou não, enfiou-me à força debaixo das cobertas de 13, escuta. Esta noite dormes debaixo das cobertas. Não saias de modo nenhum. Não importa quem chame teu nome, mesmo que seja o avô a chamar-te. Não podes responder. Ouviste? Debaixo das cobertas acenei com a... Ouvindo isso, o meu coração estava cheio de medo. Fiquei imediatamente a tremer de corpo inteiro. Eu disse-te para não te meteres em assuntos alheios. Antes daquela serpente não podias matar, mas não ouvi. Agora está bem. Aquela possessão do espírito, um bando de coisas impuras veio bater. Quero ver o que vais fazer. Agora de que serve dizeres isso? Depressa vai pedir a estátua de Buda da sala exterior para entrar. Depois a casa ficou em silêncio. Não passou muito tempo. Ouvi alguém a chamar o meu nome. Primeiro eram pessoas que eu não conhecia a chamar. Depois era a voz do irmão Dagan. Depois até a voz dos meus pais. A noite toda passei em várias. Sons a chamar o meu nome. Estes sons a chamar o meu nome. Às vezes pareciam vir de muito longe. Às vezes pareciam muito perto. Pareciam estar ao lado da cama. Embora o coração estivesse morto de medo, mas obedeci às palavras do avô, não importando quem chamasse. Não respondi. No dia seguinte de manhã cedo, o avô, coberto de sangue, abriu-as e pegou-me, que ainda estava dentro delas. Não disse nada ao pegar-me. Levou-me para fora. Vi o avô coberto de sangue. Não consegui conter-me e perguntei ao avô: "Por que tens tanto sangue no corpo?" "É todo sangue de galo." "Não é nada." Depois ouvi o avô, só então percebi. Espírito da serpente, antes de entrar na porta da nossa casa. Deve de pedir permissão ao avô, porque na porta da casa do avô estavam coladas duas e na sala exterior ainda havia uma estátua de Buda, sem a permissão do dono.
Aqueles seres impuros não conseguiam entrar de modo... Depois o avô levou-me a um templo taoísta perto da aldeia. O avô e... Dentro do templo, conversou longamente. O velho taoísta olhou fixamente para mim durante muito tempo. Depois deu-me papel e caneta. Fez-me segurar a caneta e escrever qualquer caractere. Naquele momento nem pensei. Peguei na caneta e escrevi uma na folha, porque o caractere uma era o mais simples e fácil de escrever. Aquele velho taoísta olhou longamente para o cara com expressão grave. Durante muito tempo não respondeu. O avô sentiu-se inquieto e ansioso como foi, e apressou o mestre taoísta. É bom ou mal? Explique, por favor. O velho taoísta suspirou. Disse ao meu avô, irmão mais novo, vou dizer-te a verdade. O teu neto provavelmente tem uma grande... Este caractere é o último traço do caractere vida. E também o primeiro traço do caractere morte. É o fim da vida e o início da morte. Um grande sinal. 9 mortes e uma vida. Mestre, tem de salvar este meu neto. Em casa ele é o único descendente. Se ele se for, a nossa família toda estará acabada. Irmão, aquela serpente espírito já tem centenas de anos. Com grande cultivo, o teu neto nasceu com olhos e yin. Por isso o seu não perdoa. Ontem não conseguiu. Esta noite é dia yin. Certamente voltará com toda a força. Ficar sempre escondido em casa, definitivamente, para salvar este teu neto. Só há um caminho. Que caminho? Arranjar uma esposa fantasma? O avô no início ficou surpreendido, mas depois de ponderar acenou com a cabeça. Aceitou a sugestão do velho mestre taoísta. Fazer-me casar com uma esposa. Isso não era querer a minha vida? Naquele momento mostrei imediatamente, com atitude muito firme. Até a morte não mudaria. A minha atitude firme até a morte. No final, sob a tentação das 2 balas de leite de quilho branco do avô, cedi. Avô, tente me arranjar uma esposa bonita. Bom. O avô garante arranjar-te uma bonita. Depois de sair do templo taoísta, o avô, sem dizer nada, voltou para casa e levou-me ao cemitério. Chegando ao cemitério, o avô levou-me a procurar. Ao ver túmulos de raparigas jovens não casadas, acendia 3 incensos à frente da lápide da pessoa. Rapariga, o velho. Eu chamo-me Zuyumi. Este é o meu neto, que tem sem a metade. Nasceu com um par de olhos e yin. Hoje engoli o orgulho e trouxe o neto aqui. Protege o meu neto em segurança. A nossa família Zu certamente venerará por... Não ousaremos negligenciar. Depois o avô tirou um bracelete de... Rapariga, se concordas, aceita. Eu e o avô esperamos muito tempo. Até que os 3 incensos tivessem 2 curtos e um longo, significando que a pessoa não concordava. O avô só pode continuar a procurar o seguinte. Em seguida, o avô levou-me vai. Nenhum concordou, o avô perguntou. Não é porque eu não sou bonito? O avô abanou rapidamente a cabeça. Não é por isso. Os fantasmas que ainda não ansiavam por casar com nome com uma pessoa viva, receber veneração. A única razão era aquele espírito da serpente. Nem eles ousavam provocar. De repente, o avô tropeçou e caiu no chão. O bracelete também rolou da mão do avô. Parou ao lado de um pequeno monte de terra à frente. Depois o bracelete de Jade desapareceu sozinho. O avô levantou-se rapidamente. Ainda com o rosto alegre disse, rapaz, aceitaste aquele bracelete de Jade? Significa que concordas? Ninguém falou. Só uma brisa passou. Girou 3 voltas ao meu lado. O avô viu isso e ficou muito feliz. Puxou-me e disse, 13, depressa faz um cautal a esta rapariga. Diz obrigado. A pessoa concordou. Vendo o avô dizer isso, eu ia ajoelhar. De repente sente uma brisa à frente, que levantou o meu corpo meio ajoelhado. Em seguida uma voz extremamente agradável, como sinos de prata, soou ao redor. O gilho do homem tem ouro. Ajoelhe ao céu, à terra, às mulheres. Não é para proteger a paz do Senhor. Não é necessário. Ao ouvir essa voz que de repente não sei de onde surgiu, naquele momento assustei-me. Embora não entendesse, mas a voz era muito agradável. O meu avô ao ouvir também ficou atordoado. Por favor, rapariga, em que ano faleceste? Ano 20 da era Jingguan da dinastia Tang, com 6 anos. O avô ouviu e ficou boquiaberto. Mais de 1000 anos atrás, dinastia Tang. E foi exatamente neste momento. De repente o cemitério levantou uma grande via ao lado do túmulo. Não sei quando apareceu uma mulher. Caminhava na nossa direção, minha e do avô. Avô, não é avô. É o espírito da serpente. Eu e o avô ficamos a tremer. Sai daí. E aquela serpente que perturbava toda a minha família sem descanso. Ao ouvir aquela voz, saiu imediatamente. Eu e o avô ficamos boquiabertos. O avô agradeceu-lhe 1000 vezes. Depois tirou um pingente de Jade
Rapariga, entra. Em seguida vi uma sombra negra entrar no pingente de Jake. Depois, o avô pendurou este pingente de Jake no meu pescoço. Pressão séria. Este pingente de Jake tens de usar sempre bem. Em nenhum momento podes tirar. Nem o podes perder. Ouviste? Eu acenei com a cabeça, ouvindo. Depois de sair do cemitério, o avô levou-me à casa do velho Tal. Fez um ritual para selar os meus olhos e Inia. A partir daí a minha família também venerava em casa um altar. Era a minha esposa fantasma Anruchuan. A cada dia 1h15, o avô acendia incenso debaixo daquele altar. O incenso ardia o dia inteiro sem parar. Nunca se apagava. Na minha casa nunca mais aconteceu nada estranho. O espírito da serpente também nunca. Só que quando a noite estava silenciosa, eu sentia sempre que havia uma pessoa ao meu lado, acompanhando-me sempre. Até o ano em que fiz 18 anos. A terceira vez na vida que vi um fantasma. Naquela altura estava no 2º ano da universidade. Era precisamente nas férias de verão. Eu e Shenlei, de uma aldeia, fomos juntos de autocarro para a casa dos avós. Shenlei era meu colega de turma, também da mesma aldeia. Quando cheguei a casa, a avó, que estava a dar comida, alegremente recebeu-me em casa, com uma série de perguntas sobre saúde e bem-estar. Antes de eu me aquecer, o avô chamou-me. Pediu-me para primeiro acender incenso para aquela ano 13. Da próxima vez que voltares, a primeira coisa é acender incenso para... Naquele tempo, ela salva as vidas do avô e do neto. Não podemos esquecer a gratidão, entendido? O avô, ao ver, sorriu levemente. Virou-se para a avó e disse: o nosso neto grande finalmente voltou. Ainda não vais preparar algo bom? Durante o jantar, de repente do pátio veio um som de passos apressados. Tiozu está em casa? O avô, ao ouvir, apressou-se a ir receber. Eu levantei a cabeça e vi. Era a mulher do carpinteiro Tiozu. O meu marido tem de o salvar. O que aconteceu ao carpinteiro Shen? Não te apressas. Diz devagar. Meu marido foi possuído por algo. O que dizes? O meu marido foi possuído por algo impuro. Tiozu, vai depressa, se fores tarde. Ele estará perdido. Ele veio procurar o meu avô, porque o meu avô era nesta zona. O famoso senhor dos horóscopos. O avô não hesitou. Pegou uma mochila de lona e preparou-se para sair. Avô, eu também vou. Fica em casa. Não vais a lado nenhum. Dito isto, seguiu a mulher do carpinteiro Shen e saiu apressadamente. Quanto mais não me deixas ir, mais eu vou. Vendo a figura do avô afastar-se, eu saí sorrateiramente de casa e corri para a casa do carpinteiro Shen. Chegando ao portão do pátio do carpinteiro Shen, não fui pela porta grande, mas subi para o muro do pátio. Antes de eu conseguir, ouvi uma voz familiar. Irmão 3, ajuda-me a subir. Não consigo. Olhei e era Lazy. Como vieste? Eu cheguei há muito tempo. Ia telefonar-te para vários vezes. Vi-te a subir o muro, por isso vim ter contigo. O que se passa exatamente? Não sei ao certo. Só ouvi as pessoas da aldeia dizer que o carpinteiro Shen parece ter sido possuído quando eu e Lazy acabamos de nos sentar no muro. Um som extremamente estridente entrou nos nossos ouvidos. E o carpinteiro Shen de pé no meio do pátio, mas da boca saía uma voz de mulher a cantar. Irmão 3, o que se passa com o carpinteiro Shen? Por que está a imitar voz de mulher? A cantar ópera à noite grande. Será que realmente foi possuído por algo impuro? Não sei. Vamos ver primeiro. Quando o carpinteiro Shen acabou de... O avô só então olhou fixamente para ele e perguntou: quem és tu? O que fazes possuído no corpo do velho? Perguntas quem sou eu. Eu ainda te pergunto quem és tu. Velho fedorento, aviso-te, não te metas em assuntos alheios. Pensa bem na tua posição. O avô, ao ouvir isso, diretamente tirou um punhado de cinza branca da mão e atirou a cara do carpinteiro Shen. O carpinteiro Shen, depois de o meu avô lhe atirar cinza branca à cara, começou a... Da boca também começou a sair espuma. Não fiquem a ver o espetáculo. Depressa venham algumas pessoas ajudar a segurar o velho Shen. Em seguida, 3 ou 4 homens robustos do campo corpos seguraram o carpinteiro Shen no chão. Daqui a pouco segurem-no bem. Se ele se libertar, será terrível. Eu disse Tiozu. Podes ficar tranquilo. Este velho carpinteiro Shen, que força pode ter? Nós, vários homens grandes, não conseguimos segurar como ele. Nós que trabalhamos a terra no campo, não temos outra coisa. Só temos força no corpo. O meu avô não disse mais. Tirou do bolso uma corda de cânhamo e amarrou o carpinteiro Shen. Velho que não sabes o que é bom. Hoje vou tirar a tua vida velha.
Eu deixo te meter-te em assuntos alheios. Hoje vou estrangular-te, velho. Ao ver isso, saltei imediatamente do muro. Corri rapidamente na direção do carpinteiro Shen, valentemente. Antes de eu atuar, fui repelido por uma força invisível. Antes de eu conseguir levantar, o carpinteiro Shen, com um sorriso sinistro, veio na minha direção. Irmão 3, foge depressa. Mas queres morrer? Agora mesmo vou mandar-vos aos 2 irmãos para o outro mundo. Que situação é esta? Quem és? Quem sou eu não importa. O importante é que não devias estar aqui. Então eu vou. Queres ir? Já é tarde. Sushizan. Obrigada por me teres permitido acompanhar-te durante 9 anos. Mas o nosso destino chega. Espero que Aon Rushuan. Por que queres deixar-me? O meu avô disse-me que me seguirias a vida toda. Não te deixo ir. Ninguém me respondeu. Irmão 3, o que se passou agora? Nada. Estás bem? Estou bem, só o pescoço ainda dói. Se estás bem, está bem. Vou primeiro ver o avô. Procurei durante muito tempo. Só na porta perguntei. Soube que as pessoas da aldeia tinham levado meu. Ao saber, corri para casa. Chegando à casa, entrei. Vi-o deitado na cama. A avó sentada ao lado da cabeceira, a massajar-lhe o peito sem parar. Só então vi claramente. No peito do avô. Também tinha sido ferido por aquela fantasma mulher possuída no carpinteiro. Avô, estás? 13 voltou. O avô está bem. Avô realmente bem. 13, primeiro vai buscar-me um copo de água. Depois dei ao avô uma tigela de água, mas mal a entreguei. O avô, de repente, segurou o meu braço. Olhou para baixo durante algum tempo, com expressão muito má. A mão que segurava o meu braço também começou. Avô? Maldição fantasma. Segui o olhar do avô. Só então vi no meio do meu pulso esquerdo aparecer vagamente uma marca negra. Ao ver esta marca que apareceu de repente, combinando com as palavras que Aon Rushuan me disse antes, uma premonição muito má subiu ao coração. Apertei-me a perguntar ao avô. Avô? O que é aquela marca no pulso? O que é maldição fantasma? Ai, isto é tudo destino. A coisa impura possuída no velho Shen tinha um ressentimento demasiado profundo. Antes de a alma se dispersar, esta maldição, com o passar do tempo, fará a pele de todo o corpo inchar, formar bolhas, ulcerar e morrer. Ninguém consegue resolver. Aquela rapariga chamada Rushuan salvou-te novamente a vida. Transferiu a maldição fantasma do teu corpo para o dela. Ao ouvir as palavras do avô, fiquei um pouco em pânico. Olhei para o avô e perguntei. Se ela apanhou a maldição fantasma, o que acontece também? Morrerá? Porque ela não morreu injustamente. Este forte ressentimento imposto nela. Leve, a alma fica danificada, perde a memória. Vagueia sem destino. Grave, a alma dispersa-se. Ela é tão poderosa, como pode morrer? Eu não conseguia acreditar, porque na minha memória, esta minha esposa fantasma era uma existência invencível. Como podia morrer por causa de uma pequena maldição fantasma? O avô suspirou. Disse que os fantasmas se dividem em 3 tipos. Fantasmas e Yin. Fantasmas ferozes, fantasmas ressentidos. O que fantasma também se divide em 3 tipos. Que Yin, que feroz, que ressentido. Estes 3 tipos de que fantasma repelem-se e chocam-se. Não podem coexistir. Aon Rushuan é fantasma e Yin. Tem que ir no corpo. Ao absorver a força, o que ressentido do teu corpo repele e choca. Mesmo que o seu cultivo seja profundo, não aguenta. Avô, não há nenhum meio de a salvar? O avô suspirou profundamente outra vez. Ficou em silêncio. Ao ver isto, fiquei mais ansioso. Aos 9 anos, nenhum fantasma mulher queria casar comigo. Ela escolheu-me. Salvo toda a minha família das garras daquele espírito da serpente, acompanhou-me até agora. Neste momento, eu definitivamente não vou ver com os meus próprios olhos. Avô. Pensa depressa no meio. O avô baixou a cabeça e pensou durante algum tempo. Olhou para fora da janela. Só então me disse. 13, primeiro vai dormir. O avô ajuda-te a pensar no meio. O avô garante que certamente encontrará um meio, com a garantia do avô. Embora ainda tivesse um pouco de preocupação, só pude obedecer ao avô. Voltei para o meu quarto. No dia seguinte de manhã cedo, o avô levou-me para fora de casa. Disse que me levava a Beijuchu, procurar o fantasma e porque só ele podia salvar a Rushuan. O avô disse que essa pessoa tinha capacidades extraordinárias
bom demais. Não só podia tratar doentes vivos, como também podia tratar fantasmas. Mas o temperamento era muito estranho. Yan Gentian morava a menos de 50 ali de minha casa, quando eu e o avô fomos de triciclo procurá-lo. Ele estava precisamente em casa. Expliquei o motivo. Yan Gentian olhou para o braço uma vez que eu tinha no pescoço e começou a franzir a testa e a olhar furioso para mim e para o avô. Eu, Yan Gentian, tratei de gente de fantasmas a vida toda, e nunca tratei de fantasmas e esta maldição fantasma, eu não sei tratar. Procurem outro. Por favor, ela é a esposa fantasma. Salvo a vida de toda a nossa família. Eu disse que não a posso salvar. A minha vida toda só tratei de fantasmas estes fantasmas solitários do mundo Yan. Vivos ou mortos, o que tem a ver comigo? Desde que consiga salvar a esposa fantasma do meu neto, faça-me fazer o que for. Eu aceito. O avô, embora tivesse feito horóscopos a vida toda, era uma pessoa que dava muito valor à fez. Esta era a primeira vez que o via pedir a alguém de forma tão humilde. O pedido sincero do avô só recebeu a fúria de Yan Gentian. Como é tão ingrato? Eu disse que não ajudaria aquele fantasma e não ajudar. Não adianta dizer mais. Por favor, regressem. Eu peço a que salve a minha esposa. Só o Senhor tem a capacidade de a salvar. E Yan Gentian, ao ouvir as minhas palavras, olhou para mim com expressão de desdém e disse: já que gostam tanto de forçar os outros, então está bem. Tu, rapaz, hoje ajoelha-te perante mim, Yan Gentian. Dá 3 cautos com a terra e eu actuo para salvar a tua esposa, fantasma. Ancião, a sua palavra conta? Eu nem pensei. Fui ajoelhar-me perante ele. Mas exatamente neste momento, aquela voz soou novamente. 13. Não ajoelhes perante os outros. Vamos, só ele pode salvar-te. Prefiro morrer. A não ser que abandones a dignidade e a coragem mais importante se com a minha dignidade conseguir, mesmo que não a queira. Que importa? Hoje não são só 3 cautos. Mesmo 30 eu dou. Então está bem, hoje dá-me 30 cautos. Ao ouvir as palavras de Yan Gentian, fiquei imediatamente confuso. Embora me arrependesse das palavras que disse. Mas não hesitei, com medo de que este Yan Gentian de temperamento mudasse novamente de ideias. Ajoelhei-me perante ele e dei 30 cálculos seguidos. Embora o médico fantasma Yan Gentian tivesse, mas cumpri a palavra. Depois de eu me ajoelhar perante ele, ele realmente não disse nenhuma palavra inútil. Levou-me para dentro de casa, diante de um barril de água, fez-me entrar. Ele não parava de colocar remédios no barril. Enquanto colocava remédios no barril, dizia: embora eu esteja a salvar a tua esposa, fantasma, mas a causa da doença vem de ti. Para salvar é preciso começar por ti, nestes dias. A maior parte do tempo, eu estava com um pingente de jade no pescoço, a molhar-me neste barril de água. E Yan Gentian de vez em quando segurava o meu pingente de jade com a mão e murmurava palavras. Não demorava muito e estava todo suado. Eu não sabia quanto Yan Gentian tinha pago para salvar, mas certamente não era pouco, porque uma tarde, quando fui à casa de banho, sem querer viu a cuspir sangue no canto da parede. Os olhos também cheios de veias vermelhas, com aspecto muito assustador. Talvez ele me tenha feito ajoelhar por outro motivo. Eu sempre achei que Yan Gentian era uma boa pessoa. 3 dias depois, eu e o avô agradecemos e despedimos-nos. Saímos da casa de Yan Gentian em Beijushui. Embora Yan Gentian tivesse temporariamente curado a maldição fantasma no corpo, mas não removeu completamente as sequelas. Esta sequela era que An Wuxuan não podia sair novamente do pingente de jade no meu pescoço, a não ser que eu encontrasse uma erva chamada Shiju. De acordo com o que Yan Gentian, o que no corpo de An Wuxuan foi danificado pelo que, se não tivesse 1000 anos de cultivo, provavelmente já teria dispersado a alma há muito. Para salvar An Wuxuan, era preciso encontrar Shiju. Este Shiju só se forma em caixões ou de cadáveres. Usar o Kirin de Shiju para completar o Kirin danificado de An só havia 3 anos. Se em 3 anos não encontrasse Shiju, An Wuxuan certamente dispersaria a alma. Amor, onde se pode encontrar este Shiju? Onde haveria caixões com transformação de cadáver? E o que é exatamente a chamada transformação de cadáver? Quando uma pessoa está em período de transição entre vida e morte, o ressentimento fica preso na garganta e por acaso é enterrada em terra limpa. O cadáver ressuscita. Pode absorver o Ki da lua e assim produzir transformação de cadáver. O morto, depois da transformação de cadáver, alimenta-se de sangue de animais ou pessoas. É cruel e sem piedade. Sem consciência. Avô, eu quero ir procurar Shiju. Avô, por que não falas? O avô suspirou. Disse não é que o avô não te deixe, não é algo. Primeiro, um lugar onde ocorre a transformação de cadáver tem de ser um lugar de grande e mútuo chá. Este tipo de lugar não é de quem tem, não se consegue.
consegue encontrar de modo nenhum. Sem por onde começar. Além disso, mesmo que se consiga encontrar, tu definitivamente não conseguirás lidar com o zumbi depois da transformação de cadáver. Naquela altura não só não conseguirás viver, como não salvarás a Anmushuan. Pelo contrário, perderás a tua própria vida. Naquela altura, como explicam aos teus pais, as palavras do avô não eram sem razão, mas a Anmushuan para me salvar. Enfrentava a dispersão da alma. Se eu morresse neste momento, isso não podia ser. Avô, sabes como encontrar aquele lugar de grande linha e muito já? Embora teu avô tenha sido o senhor de horóscopos a vida toda, sobre este tipo de lugar, realmente não sei. Sobre este zumbi também nunca encontrei. Avô, não há mesmo nenhum meio. O avô hesitou durante algum tempo. Suspirou e disse: parece que o destino te faz seguir este caminho. O avô também não te impede mais. No norte de Beijushui, ao pé da montanha, há um templo Kinzu. O avô ouviu dizer que o mestre desse templo já subjugou os Amis. O cultivo também é muito alto. O avô leva Tialo como mestre, usando estes 2 meses e meio de férias de verão. Deixa ensinar-te as artes taoístas. Quando aprenderes, depois vais procurar Shijun. Não é tarde. Bom, obrigado, avô. Assim, o avô levou-me a casa a arrumar as coisas. E fomos para o templo Kinzu em Beijushui. Chegando ao portão grande do templo Kinzu, o avô desceu do triciclo. Bateu a porta do templo durante muito tempo. Ninguém veio abrir. Avô, será que não há ninguém neste templo? Não devia. Se a pessoa não estivesse dentro, como é que a porta estaria trancada por dentro? Eu subo o muro para ver. Antes de o avô falar, subi diretamente para o muro. Quando saltei o muro, e só então a voz do avô veio de fora. 13, não faças disparates. Sai depressa. Avô, vou ver se há alguém dentro. Se não, Halver, saio imediatamente. Dizendo isto, caminhei para uma sala dentro do templo. Mal entrei, antes de entrar na sala, saiu um homem de meia idade. Tu, rapaz, quem és? Como entraste? O meu avô trouxe. O quê? O teu avô. Quem é o teu avô? Sai e vi. O meu avô está no portão grande. Pequeno Patife, vai. Ele abriu a porta. O meu avô, ao ver este mestre do templo, apressou-se a juntar as mãos e disse: mestre, o meu neto não tem juízo. Entrou por cima do muro sem avisar. Não se importe. Eu não eduquei bem. Trouxeste o teu neto à minha. Templo Kinzu, o que se passa? Este mestre do templo pratica no interior, sem dinheiro de incenso. Por favor, não perturbem. O meu avô, ao ouvir as suas palavras, apressou-se a tirar do bolso algumas notas vermelhas e entregou. Isto é dinheiro de incenso para o mestre. É também o nosso sincero desejo. Vieram. Por que tanta cortesia? Venham, senhor idoso, entrem para tomar chá. Eu e o avô seguimos o mestre do templo. Depois de nos sentarmos, o avô explicou o motivo. Era para ele me aceitar como discípulo. Segui-lo a aprender as artes taoístas. Realmente encontraste a pessoa certa. Primeiro apresento-me. Eu sou o Daoshan Qingfen, mestre deste templo Kinzu. E também líder da seita Longu de Maochão. Senhor idoso, não te escondo. Se o teu neto aprender as artes taoístas comigo, será subir a passos largos. O futuro será todo luminoso. Eu sentado ao lado a ouvir a conversa deles, tive a sensação de que este Daoshan Qingfen antes certamente vinha de vendas diretas. O avô continuava a acenar com a cabeça. Parecia acreditar nas palavras daquele Daoshan Qingfen. Mas, senhor idoso, falando novamente, embora eu veja o dinheiro como terra, comer arroz grosso e farelo não faz mal. Vejo que este teu precioso neto não parece ter sofrido dificuldades. Se seguir-me, tenho medo que ele não se habitue. Veja isto é fácil. Eu não posso deixá-lo comer, beber e aprender de graça que consigo. Este dinheiro, aceite. Veja como é cortês. Eu, o terceiro venerável Qintian, aceito. Venham, cerimônia de aceitação de discípulo. Embora no coração eu tivesse algum preconceito contra este Daoshan Qingfen, mas preparei-me para o aceitar como mestre. O mais importante era que o avô já tinha gasto fiscal tal para aceitar o mestre. Depois acendi incenso para o patriarca. Diante do altar do patriarca, o terceiro venerável, Daoshan Qingfen, olhou para mim com expressão solene e perguntou: pensaste bem? Tens a certeza de me aceitares como mestre? Pensei bem, viemos de casa. Depois de entrar nesta linha, terá de sofrer os desastres dos 5 membros e já não terá o destino completo de uma pessoa normal. Tens a certeza? Tenho a certeza. O dinheiro já está no teu bolso. Se eu ainda não tiver a certeza, não seria tolo? Acendi um incenso e só então entrei pela porta do taoísmo. Tornei-me o discípulo principal.
daquilo que ele chamava líder da seita Longudima. Depois da cerimônia de aceitação, o avô ainda recomendou, durante muito tempo, ouvir as palavras de Dao Shanqingfen, ser diligente, prestar mais atenção extra. Só então pedalou o triciclo de volta para casa. Vendo o avô afastar-se, voltei ao templo Qingzu. Dao Shanqingfen já me esperava na sala. Discípulo, como diz o provérbio, um dia como mestre, pai para a vida toda. Como teu mestre que te aceitou como discípulo, também tenho de te dar um presente. Este livro grande das artes taoístas de Mao Shan é o presente de encontro do mestre para ti. Eu disse mestre. Parece que pegaste no errado. Dao Shanqingfen tirou novamente e deu-me. Eu peguei e vi. Manual secreto de canto e dança. Discípulo, não olhe só pela capa. Abre e vê. Este livro ancestral das artes taoístas de Mao Shan é muito precioso. A capa naturalmente precisa de... Eu abri o livro. Na primeira página, realmente vi uma linha grande, grande livro das artes. Ao folhear mais, eram vários métodos para subjugar demônios e apanhar fantasmas. E também alguns diagramas semelhantes, incluindo o registro de muitas plantas, objetos e métodos de uso para lidar com vários fantasmas. Dentro até havia alguns conhecimentos sobre como ler fisionomias, ler Feng Shui de casas e túmulos. Se aprender a ler Feng Shui de túmulos, certamente conseguiria encontrar o Shijun. Mestre, agora o que preciso de fazer é aprender mais habilidades, pelo menos quando encontrar um zumbi transformado. Ter capacidade de contra-atacar e fugir. Como é, o presente de encontro que o mestre te deu não é mau. Tem de o levar sempre contigo. Não o percas. À noite, começa a dar-te. A tua tarefa é ir ao cemitério, atrás do templo. Dormir uma noite. Voltar de manhã cedo no dia seguinte. Ao ouvir as palavras de Dao Shanqingfen, quase saltei. Eu não vou dormir no cemitério. Esta noite grande deixar-me sozinho, dormir no cemitério. Não é querer a minha vida? Com tão pouca coragem. É melhor arrumar a mala e ir em... A propósito, o dinheiro não devolvo. Han, com esta tua cara de urso, ainda queres ir pro... Não é que eu trouxe de ti. Acho que se realmente vais, mijarás nas calças de medo. Vou. Não é só dormir uma noite no cemitério, o pequeno eu vai agora. Peguei na lanterna e saí pelo portão grande do templo. Assim que saí do portão grande do templo, olhando para o redor escuro como breu, acompanhado pelo som do vento, comecei a arrepender-me. Mas agora estava entre a cruz e a espada. Arrepender-me não servia, só podia ir em frente. Caminhei pela pequena estrada, atrás do templo. Dos dois lados da pequena estrada, eram ervas altas até a cintura. O vento frio uivava movendo estas ervas. O som agudo parecia fantasmas a gritar. Respirei fundo. Os passos aceleraram inconscientemente. Caminhei sempre em frente. Chegando ao fim da pequena estrada, levantei a cabeça e vi. À minha frente estava uma extensão inteira, de túmulos desordenados sem fim. Parecia abandonado há muito tempo. Sob o uivo do vento forte, ainda mais sombrio e terrível, ao ver esta cena. O couro cabeludo ficou dormente, exatamente neste momento. Uma chama fantasma de cor azul clara flutuou devagar ao meu lado, flutuando lentamente para trás deste cemitério, vendo que aquela chama fantasma não vinha na minha direção. Enquanto o coração se aliviava, uma forte curiosidade surgiu, e segui na direção daquela chama fantasma. Seguindo no escuro o caminho todo. Felizmente, aquela chama fantasma não flutuava seguindo aquela chama fantasma. Sem dar por isso, saí deste cemitério abandonado, diretamente para uma extensão de terreno com ervas à frente. Descobri que aquela chama fantasma flutuava na direção daquela aldeia à frente. Parou à frente da porta de uma casa de aldeão. Flutuou diretamente para o telhado daquela família. Desapareceu quando eu me preparava para me aproximar mais, para ver claramente. De repente, alguém bateu-me no ombro. Assustou-me tanto que o corpo todo estremeceu, virei-me e vi. Era o mestre. Se não queres morrer, não te aproximes. Por que me seguiste? Há pouco quase me mataste de susto. Com tão pouca coragem, acho que é melhor ires para casa criar porcos, que é mais real. O que é exatamente aquela chama fantasma azul? É a alma de um fantasma ressentido. Discípulo, vê, amanhã nesta casa certamente alguém morrerá. E aquela pessoa, quando morrer, certamente será com o rosto para baixo e as costas para cima. Ao ouvir as palavras de Dao Shanqingfen, o meu coração ficou alarmado. Então o que fazer? Mestre, não consegues pensar no meio de salvar as pessoas e afastar aquela chama fantasma? Dao Shanqingfen, ao ouvir as minhas palavras, deu-me uma palmada na cabeça. Não estarás a querer que o teu mestre viva mais tempo? Este é o ancião da própria família deles. Depois de morrer, veio cobrar a vida.
Nem os funcionários do inferno intervêm. Porque haveria eu, um estranho, de me palavras de Dao Shan Qingfei, o ancião da própria família depois de morrer. Ainda vem prejudicar os próprios descendentes. Que grande ressentimento deve ter tido em vida. Que injustiça tão grande. Ainda olhar para quê? Depressa volta comigo. Esta noite tiveste sorte. Encontraste um fantasma ressentido a cobrar vida. Temporariamente, não precisas de dormir no cemitério. Dao Shan Qingfei disse, e levantou-se puxando-me de volta. Não vai salvar aquela pessoa. Salvar o quê? A própria família dela quer matar os seus. Por que haveria eu de me meter em assuntos fazendo assim ainda és um taoísta? O meu avô disse-me. Vós que praticais o taoísmo, deveis considerar como podes ver alguém morrer e não salvar. Se não vais, eu vou. Não acredito. Que aquela bola de fogo quebra. Quando eu me virei e não tinha corrido muitos passos, de repente senti dor na nuca. Em seguida os olhos escureceram. E desmaiei.